esposa ou pelo clube? Não, pelo clube. Eu prefiro que ele foi perdoado, né? Assim, eu falei isso aqui até na live do meu canal. Para mim, eu acho correta a punição, tá? Um jogador que não tem o compromisso necessário de chegar num treino, que dá uma justificativa que o clube não aceita também, ele tem que ser punido de alguma forma. Obviamente as pessoas podem falar assim, mas aí você pune o Vasco por tirar um jogador. Ele estava num bom momento, era titular, ganhou a posição. Tudo bem, mas o Emerson Rodrigues não é um cracaço para você falar que ele puniu não o Vasco, é o Luiz né? Henrique. Não é, com todo respeito, né? Se é um Emerson Sheik que fazia muito isso e já contou lá no Corinthians, que chegava atrasado, chegava de helicóptero, depois chegava no campo e resolvia, aí tudo bem. Mas com todo respeito ao Emerson Rodrigues, né? Então, para mim, se o cara é mediano, se o cara já não é um grande craque e ainda é indisciplinado, ele precisa ser punido para ele aprender de alguma forma. Na minha visão, é isso. Até para você dar um exemplo para os próprios jogadores do seu grupo. O cara faz isso, falta treino e vai para o jogo ser titular, qual é o recado que você passa para o seu grupo? Então, assim, eu acho que acabou sendo correta a decisão do Vasco da Gama, mas para sábado, como até eu já tinha conversado com algumas pessoas lá, ele vai ser liberado normalmente caso não faça outra besteira, né? Então, assim, acho que para sábado ele, inclusive, deve ser o titular novamente nessa ponta esquerda, que sofreu muito contra o Botafogo, na escolha do Rafael Paiva completamente sem nexo pelo Jean Davi. Então, eu acho que nessa partida contra o Fortaleza, o Vasco vai ter vida difícil de novo. A tabela do Vasco não é nada fácil nos próximos 3 jogos. A tabela do Vasco só começa a ficar um pouquinho mais fácil nas 3 rodadas finais, que é Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá. O Atlético Mineiro provavelmente pensando ou de ressaca da Libertadores, ou triste pela Libertadores ali, e tem o Cuiabá também que vai estar rebaixado, o Atlético Goianiense já rebaixado, e ganhou, inclusive, o Atlético Mineiro ontem, né? Então, assim, acho que só melhora daqui a 3 jogos, porque pega o Fortaleza, pega o Internacional em casa e pega o Corinthians na Neoquímica Arena. Então, os próximos 3 jogos vão ser pedreiras. Pedrosa, tá difícil. É bom ficar naquele seca-seca ali, torcendo para os brasileiros ganharem tudo. O bom do Vasco... Sul-Americana, Libertadores, é melhor você ir para outra frente. Se tem algo a se comemorar na rodada do Vasco, é que o Bahia e o Cruzeiro perderam, né? Então, os danos, eles ficam piores. E o próprio Atlético Mineiro. Também. Agradece ao Flamengo, agradece ao Vene aí. Ô, Vene, o Fluminense pega o Intro, a página depois de perder o Clássico, e agora foca na preparação para encarar o Fortaleza fora de casa. Olha só. Preparação intensa de olho em uma vaga na Libertadores. O Vasco já está se preparando para a partida contra o Fortaleza no sábado, fora de casa. A derrota do Cruzeiro manteve o Cruz Maltino a apenas 1 ponto de distância do G8. Mesmo vindo de derrota no Clássico, o pensamento é de virar a chave para buscar a tão sonhada vaga na Libertadores. É um resultado longe do que a gente gostaria, a performance longe do que a gente gostaria, mas a gente continua vivo, né? O Bahia perdeu também, então a gente continua da forma que a gente iniciou a rodada e a gente tem que dar resposta no próximo jogo. Uma das dúvidas na escalação está na ponta esquerda. Emerson Rodrigues foi barrado na última partida após faltar o treino e pode retornar à equipe. O Cruz Maltino segue na 9ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro com 43 pontos. Uma sequência também. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento todas as informações envolvendo o Vasco da Gama, que deve ter o retorno de Emerson Rodrigues, o colombiano, após a situação que ele ficou de fora por conta de um problema familiar. Ele deve retornar para o jogo de sábado, que acontecerá no Castelão. Fortaleza e Vasco da Gama, sábado às 19 horas, no horário de Brasília. O Vasco da Gama vai embarcar ainda hoje, aproximadamente ali 9, 10 horas da noite, para que possa estar chegando mais ou menos ali 1 hora da manhã e tudo mais. Já vai ser, no caso, 1 hora da manhã, vai ser sexta-feira, já o Vasco passa o dia lá e depois vai para o confronto que acontecerá, como eu falei com vocês, no sábado. O Vasco vai ter o desfalque muito importante do zagueiro João Vitor, foi expulso no clássico que aconteceu no estádio Newton Santos, na derrota do Vasco para o Botafogo. E o Vasco, a provável escalação do Vasco, lembrando que João Vitor está fora, mas tem uma sequência de jogadores pendurados. Pendurado, Maicon, Paulo Henrique, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Souza, Adson e Ryan. Então, portanto, o Maicon deve ser titular
pendurado, Paulo Henrique titular pendurado, Matheus Carvalho e Piton também pendurados, então são 4 jogadores com o status, né, de titular e que estão pendurados, e se caso tomar cartão amarelo, ficarão de fora da partida Vasco da Gama e Internacional em São Januário. Cara, o Vasco deve vir a campo com a seguinte equipe: goleiro Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, zagueiros Maicon e Léo Pelé, lateral esquerdo Lucas Piton, que inclusive fez uma baita partida, apesar do Vasco ter ido muito mal no jogo contra o Botafogo. Na volância, Hugo Moura e Matheus Carvalho, e armando jogada deve continuar sendo o Payet. Pela ponta direita, o Pumita. Pela ponta esquerda, a dúvida se vai ser o Emerson ou até mesmo o Ryan. E na frente, o Pirata Pablo Verrete. Já a equipe do Fortaleza deve vir a campo com o goleiro João Ricardo. Lateral direito, Tinga. Zagueiros, Kusevich e Tite. Lateral esquerdo, Mancuso. Na volância, Matheus Rosseto, Hércules e Emanuel Martins. Portanto, uma trinca, né, de jogadores na volância. Pela ponta direita, Marinho. Pela ponta esquerda, Moisés. E na frente, o artilheiro Lucero. Essa é a provável escalação da equipe do Fortaleza, do técnico Juan Pablo Vojvoda. Então, né, as prováveis equipes. O Vasco, como eu falei com vocês, com um desfalque muito importante, que é do João Vitor. Já o Fortaleza não tem nenhum jogador suspenso, não tem nenhum desfalque, tem apenas jogadores pendurados, como é o caso do João Ricardo, do Brits, Matheus Rosseto, Hércules, Kervin, Renato Kaiser e Lucero. Também o mesmo caso do Vasco, né? João Ricardo titular, o Rosseto deve ser titular também, o Hércules, o Lucero. Então, jogadores importantes do Fortaleza que estão pendurados para essa partida tão importante com o Vasco da Gama. Eu perguntei a uma pessoa que já está fora da empresa, mas que tem correlação com essa equipe. E sabe o que foi me dito? Apareceu um comprador para a equipe. A equipe detém hoje já 31%, o resto está na justiça, concorda? Isso, é verdade. Então, apareceu um comprador para a equipe. E aí, para comprar, olha o que foi só para o torcedor entender, para comprar as ações da EQEP, que pegou... Já foram aportados 310 milhões. Da Vasco SAP. Então, Isso. compraria 31% das ações que hoje pertencem à empresa americana. Isso. Então, vamos lá. Só para o torcedor entender. A 777, quando entrou, o Vasco estava 5 meses de salário atrasado. Perfeito. Disputando a segunda divisão. E com um risco grande de não subir. Com risco grande de não subir. Tanto que subiu só na última rodada contra o Ituano lá. Isso. O Vasco sobe a primeira divisão. Isso. Com um time que foi identificado pela empresa que, se ficasse na primeira divisão, ia ser o que os torcedores ficavam sacaneando o Vasco, chamavam o Vasco de golfinho. Faz uma graça, aparece e mergulha. Então, os caras identificaram, nós temos que mudar todo esse elenco. E aí, o que eles fazem? Eles pegam aquele elenco todo e dispensam aquele elenco. Os que terminavam o contrato, eles dizem que não iam renovar, e os que ainda tinham contrato, eles tiveram que negociar. E alguém entrou na justiça contra o Vasco? Daqueles jogadores? Que eu lembre, não. Nenhum. Todos receberam perfeitamente. Isso aí teve um custo. Eles pagaram 310 milhões, só que com essa circunstância toda do Valuê ter sido muito pequeno de quando compraram, o Vasco na segunda divisão e tal, parará, quando eles quiseram agora vender, eles arrumaram um comprador para pagar só nos 31%, quase que o dobro, 600 milhões. Se fosse 620, era o dobro. 600 milhões nos 31% que eles pagaram 310 milhões. Ou seja, manteve o Vasco na primeira divisão, está disputando aí, de repente, a classificação de Sul-Americana, quem sabe, se Deus quiser, de pré-Libertadores. Ô, Wellington, e os caras acertaram com eles e a equipe levou a diretoria. Isso foi me dito e não tem conversa fiada. A diretoria aceitava vender, no máximo 18%, ou seja,
o parceiro ficaria no máximo com os 31 mais 18, dá 49%. 49. Ou E seja, o ele Vasco não ficaria teria com mais... 51% gerindo o clube. Foi aí que eu fiz um vídeo na minha rede social, que se encontrarem esse cara que faça isso, que eu queria apresentar minha filha. Que... Um passarinho bateu para mim que o Danilo teria sido oferecido ao Vasco na última janela para jogar como zagueiro, a função que ele executa na Juventus, zagueiro pelo lado esquerdo. E na seleção, o Danilo é o capitão jogando na lateral direita. Seria um baita reforço para o Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma. Quem joga na Juventus, quem atua no campeonato italiano, quem disputa uma Liga dos Campeões, quem joga na seleção brasileira, é óbvio que seria um baita reforço para o Vasco. Isso aí é incontestável. A gente pode discutir cifras, mas a parte técnica não há como discutir. E ao que parece, teria sido uma proposta na ordem de 2 milhões de euros. O Danilo tem contrato com a Juventus até o meio do próximo ano. E ele pode assinar um pré-contrato em janeiro agora. A partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato e sair sem que a Juventus receba nenhum valor. Então, ele teria sido oferecido ao Vasco no meio do ano na base de 2 milhões de euros. E o Vasco acabou recusando a proposta e comprou o Jean Davi por 1,5 milhão. Então, se de fato for verdade, puxa, não pagar 2 milhões ao Danilo, que é zagueiro pelo lado esquerdo, e resolver o problema da zaga do Vasco, e contratar o Jean, Exatamente, galera. Realmente o que o Barão falou é a pura verdade. Se o Vasco preferiu o Jean David do que o Danilo, cara, é dose pra mamute, né? Então, portanto, essas foram as últimas notícias do Vasco da Gama. Você gostaria de ver o Danilo no Vasco? Quero saber toda a sua opinião. Coloca nos comentários que eu vou estar lendo geral. Peço para você deixar o like, porque é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Se inscreva, ó, aqui, ó. Inscreva-se aqui em nosso canal React do Futebol Oficial. Estamos muito perto de alcançar a marca de 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!